sendo firmes, que ireis ganhar a vida. Nesse texto do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, podemos tranquilamente associar ainda ao capítulo 21, no versículo 28, antífona que acabamos de ouvir antes da proclamação do Evangelho. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A vivência na nossa fé no mundo adulto é sempre, como dizem os teólogos alemães, um já ou ainda não. Nós já fomos salvos, o Senhor derramou o seu sangue por nós, Ele nos redimiu, advertimos por extinto, ficou em nós, nos edificaram em nós os efeitos dessa dívida. Nossa natureza é frágil, limitada, ainda pecadora, especial a minha. Não temos ainda muitos limites e muitas faltas. E nisso, nesta realidade ainda tão obscura, a fé vem como um museu, como um hobby que nos ajuda a nortear os nossos passos para que nessa jornada nós permaneçamos. Nós sejamos constantes, nós sejamos firmes. Isso é uma palavra muito atual, sobretudo a partir do século XVI, em que não tinha ainda som, o som apareceu para susto. Então, no século XVI, surge a idade moderna e não só a compreensão, mas a valoração do indivíduo, que vai se desenvolvendo as realidades mais individuais, mais nucleares da pessoa, até chegar ao que hoje os sociólogos vão chamar de sociedade líquida. Isso se revela em todas as realidades da nossa existência. Seria uma sociedade líquida, uma sociedade na qual, não de forma geral, generalizada, mas muito presente, uma sociedade onde as pessoas todas, também eu, ficam me movendo segundo minhas perspectivas, segundo minhas vontades, e não vou atenção, não vou assumindo compromissos, não vou criando fundamentos. Isso se revela em todas as realidades da existência humana e também no campo da fé. Vide, por exemplo, essa miríade de comunidades cristãs que são ali baseadas, segundo a sua palavra diz, na palavra de Deus, mas segundo a sua interpretação. Não basta um atrito, não basta outros interesses, muitas vezes até interesses vis, que a pessoa cria uma nova comunidade, e sempre buscando a realização, a consumação dos seus interesses. E aí as coisas se tornam extremamente descartáveis. Tudo é feito para ter validade, tudo é feito para ser construído o mais rápido e imediatismo. É até um meme que viralizou. Uma senhora meditando sobre o sal do Himalaia. Ela disse: meu Deus, me disseram que esse sal já está ali há 250 milhões de anos. Quando chega a minha mão, vence a mulher. Então, é nessa perspectiva do imediatismo, tudo tem validade, tudo é descartável, são descartáveis as relações, a amizade, isso atinge a vida do matrimônio, isso atinge a vida das relações amistosas, isso atinge também nossa relação com Deus. Por isso, levantai nossa cabeça e olhai, pois a nossa redenção se aproxima, e como diz o texto que nós temos hoje, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Essa tônica, nos últimos tempos, ela sempre vai aparecer no finalzinho do ano litúrgico que nós estamos vivendo, até domingo que vem, onde estaremos celebrando a solenidade
do ano civil, embora em algumas coisas conhecidas, mas o seu início e o seu término não. Por isso, para nós, o ano que vem será um verdadeiro ano novo, dando tchau, digamos assim, ao ano onde fomos acompanhados pelo evangelista Lucas e já acolhendo o novo ano que seremos acompanhados pelo evangelista Mateus. Muito bem. E quando chegamos no advento, no primeiro tempo do novo ano litúrgico, o nome já diz advento, as coisas que hão de vir, e aí seremos ali estimulados pela igreja a uma dupla preparação. A primeira, aquela que é mais sensível aos nossos olhos e também ao nosso curso, que é a realidade do Natal. Estaremos sendo, como igreja, preparados para celebrarmos o Natal do Senhor. Não no olhar saudosista, não no olhar infantil, mas no olhar de quem contempla a história e vai observando os frutos daquele acontecimento inusitado, onde os céus se rasgaram e a divindade se vestiu de nossa carne, encarnação, tornando-se igual a nós em tudo, menos no pecado. Então nós iremos fazer memória que não é um olhar para trás somente, mas é sobretudo fazer essa ressignificação, tomar fôlego para seguirmos em frente. Só que ao tempo em que vamos nos preparar para o Natal, a igreja voltará a dizer que toda missa, em especial todo o domingo, diz que o Senhor voltará uma segunda vez. E é sempre oportuno dizer: não sabemos o dia nem a hora. Tudo está segundo a vontade do Senhor. Ele voltará, Filho de Deus, quando aprouver ao Pai. A nós cabe então vivermos serenamente esta jornada. Sabe, Agostinho, meditando o Salmo 95, vai dizer: o que temos tão medo desse ano? O que temos medo dessa segunda vinda do Senhor? Por quê? Todo mundo fala, todo mundo diz, mas não pega a capaz de sua expressão, todo mundo crê. Quer ver? Por exemplo, quem é que ama a Deus da mão? Que coisa linda, não tem até os dois lá. Quem é que um dia quer viver lá no céu levanta a mão? Eu estou olhando aqui atrás. Quem quer ir para o céu hoje, agora? Eu não levantei. Eu não vou mentir. Se ele me chamar, é outra coisa, né? Você quer agora me dar passagem? Se chamar, não tem escapatória, né? Eu peço a Deus a graça de ir até os meus anos, ir para o meu turismo, orando direitinho as coisas. Se receber um chamado, não tem escapatória. Mas vivemos nesse já e nesse ainda não. Vivemos nesse conflito em alguns, mas sempre todos temos. Mas é certo que ele voltará, não sabemos de nem hora. Mas os textos sagrados nos lábios do Senhor Jesus apresentam sinais exteriores, são chamados cataclismas, as realidades que são sinais presentes na natureza que, segundo o Senhor, indicarão o seu retorno. E aí, agora, nesse na última etapa do curso desse ano, aí eu aproveitei e fiz uma semana de retiro com as monjas beneditinas lá em Belo Horizonte, pegando com os irmãos padres o Uber até o mosteiro do bairro Vila Paris, quem conhece em Belo Horizonte. O jovem que dirigia, talvez 30 anos, no máximo 30 anos, conversa bem, dizia: padres, Jesus está voltando. Tá mesmo? Porque, cheguei. Os sinais são claros. Eu falei: como assim? Está na Bíblia. Olha aí tanta fome, tanta briga, tanta guerra. Meu filho, tem que ter calma.
Porque a gente não pode tomar as coisas ao pé da letra. Porque desde que o mundo é mundo, guerras existem, fomes existem, pestes existem, rixas, dissensões. Só que nós não podemos. Eu lembro como hoje aconteceu a história aqui, é sempre motivo de riso. Em Monsenhor primeira paróquia, o almoço, um calor terrível, a senhora nos convidou para comer uma salada de bambi, uma delícia fica dica, e uma carne caipira. Chamou a mim e chamou ao senhor, que à época era gerente do posto de atendimento Bradesco, lá em Monsenhor. Ele é evangélico. E foi bem aquele período do furacão Katrina, e arrasou Nova York, foi aquela questão. Este homem estava no pavor tão grande, dizendo: vai acabar agora o mundo, Nosso Senhor vai voltar agora. E isso minutos antes de nós almoçarmos. E esse homem começou a falar de tal forma, a minha começou a roncar, minha cabeça começou a doer, e não chegava nem a salada, nem a galinha comida. Quando chegou, estávamos à mesa, fizemos oração, mal eu dei a primeira garfada, não vai acabar. Eu falei: não, façamos assim, almocemos em paz. Se ele chegar, estaremos com a peixe. A gente resolve depois. Ele ficou me olhando, não é que comeu as duas coisas da galinha? Hoje. Muito bem. E aí esse menino falando no Uber, e eu tentando explicar, e aí acho que a paz de algumas coisas. Quando descemos do carro e a monja nos acolher, vem a mensagem: terremoto no Maranhão. Não, acho que ele estava certo. E sim, foi sentido no Piauí. Foi pronto, foi aqui. Vamos logo com a mala e aguardar que está chegando. Bom, brincadeiras à parte, não aguardemos o Senhor com neurose, com inquietação. O Senhor virá quando vem um amigo. O que você faz quando o amigo vem? Prepara-se. Prepara-te. A beleza do texto diz o período pequeno príncipe. Se vem em humildade, já antes me prepara, ansioso de aguardar. E aí Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, dizendo que naquela comunidade, na bela cidade de Tessalônica, havia dois grupos. Um grupo que ficava sempre rezando e louvando, e o outro que dividia o seu tempo trabalhando, cuidando das coisas da comunidade. E aí então, quando era para trabalhar, o grupo do trabalho chamava o grupo de oração me ajudar. Não podemos ajudar. Porque o Senhor poderá voltar a qualquer instante e Ele poderá nos pegar despreparados. E isso era interessante, porque quando o grupo que estava organizando, trabalhando, tocava o sino para o almoço, as refeições, aquele grupo do louvor era o primeiro a chegar. Aí eles escreveram para Paulo mandou a resposta: digam a eles que quem não quer trabalhar, que não compra. E aí o Evangelho diz que há muitas pessoas cansadas, lamentando sem nada fazer. Lembremos, a expectativa da vida em Deus, para além desta vida, deve nos fazer cuidadores da vida que temos hoje. Nós só temos agora. Por isso que o texto é muito claro: permanecendo firmes e ireis ganhar a vida. A vida eterna, irmãs e irmãos, aqui concluo, não será somente depois da experiência da morte biológica. A vida eterna começa aqui agora. E, portanto, cabe de nós, para que nós cooperemos, para que nessa terra o céu seja presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que veio concebido de poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, venceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, veio aos céus,
está sentado à direita dos Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.